Hoje trazemos mais um capítulo absolutamente explosivo da temporada. Se achavas que já tinhas visto tudo, espera até ouvires o que aconteceu agora. Dylan voltou a perder o controlo, desta vez ao ponto de pontapear uma cadeira em plena sala, e pior, falou seriamente em abandonar a casa, levando Bruno consigo. Tudo isto enquanto acusava a produção de estar a gozar com eles. Sim, leste bem. Vamos por partes, porque há muito para destrinçar. Contexto: a pressão que já vinha aumentando. A verdade é que ninguém que acompanha o programa ficou totalmente surpreendido. Nos últimos dias, a situação dentro da casa estava a descambar cada vez mais. Depois da sanção aplicada a Dylan, e da forma explosiva como reagiu, ele ficou em um estado emocional extremamente instável. Bruno, por sua vez, sentia-se igualmente desgastado. Entre conflitos internos, tensões nas provas e a sensação de que estavam marcados pela produção, os dois vinham formando uma espécie de frustração acumulada. E aqui é importante perceber algo típico destes formatos. Quando dois concorrentes se alinham emocionalmente, seja pela positiva ou pela negativa, o impacto é sempre ampliado. Um puxa o outro para cima, ou para o fundo. Dedo para a direita e vocês. Acham que a amizade de Dylan e Bruno é positiva ou tóxica para o jogo? 2. O momento do caos, o pontapé na cadeira. Vamos ao episódio que deu origem a este vídeo. Durante uma conversa aparentemente banal sobre tarefas domésticas, a produção informou os concorrentes que haveria uma nova penalização coletiva devido a incumprimentos de regras gerais da casa. E, claro, quem estava sentado na mesa naquele momento? Dylan, Bruno e mais meia dúzia de concorrentes que não esperavam a bomba que ia cair. Assim que ouviu o anúncio, Dylan soltou uma gargalhada irónica, levantou-se abruptamente e disse: "Isto já nem dá para levar a sério. Estão a gozar connosco." Bruno tentou acalmá-lo, mas sem sucesso. Num movimento rápido e completamente involuntário, segundo ele próprio, Dylan virou-se e deu um pontapé numa cadeira, que escorregou pelo chão e embateu na parede. O som ecoou pela sala, deixando todos em choque. Alguns concorrentes congelaram. Outros afastaram-se imediatamente. E vários comentaram depois que pensaram que ele ia embora naquele momento. A produção chamou-lhe a atenção de imediato, pedindo-lhe que controlasse os impulsos. Mas Dylan estava demasiado alterado para ouvir seja quem fosse. 3. O desabafo: estão a gozar connosco. Depois do pontapé na cadeira, Dylan começou a desabafar de forma intensa, dizendo: "Isto é injusto. Injusto. Não fizemos nada para merecer isto. Só querem arranjar confusão. Estão a gozar connosco e eu não estou para isto." Bruno, que já estava num estado emocional vulnerável por causa das últimas semanas, concordou: "Eu também sinto isso, mano. Parece que fazem isto de propósito." Este tipo de discurso, para quem acompanha reality shows há anos, é clássico em momentos de ruptura emocional. É o famoso ponto em que os concorrentes começam a questionar o jogo, as regras, a produção e até a própria permanência. E é aqui que a situação escalou ainda mais. 4. A possibilidade de abandono, o choque na casa. Ainda com a adrenalina ao rubro, Dylan disse em voz alta: "Eu até vou embora. Não fico aqui a ser tratado como palhaço." Bruno respondeu imediatamente: "Se fores, eu vou contigo." E pronto, caos completo. Os concorrentes entraram em pânico. Uns tentaram convencê-los a acalmar, outros a sentar-se, outros simplesmente observavam de longe, com medo que a situação escalasse para algo mais grave. A produção pediu que os dois fossem para o confessionário de forma separada para esclarecer a situação. Para quem acompanha reality shows, isto é protocolo. Quando dois concorrentes estão emocionalmente fora de controlo, separá-los e acalmá-los é a primeira medida de segurança. 5. O que pode ter levado ao ponto de RUTURA? Análise. Vamos ser honestos, ninguém dá pontapés em cadeiras do nada. Este comportamento tem causas. Aqui estão alguns fatores que explicam a explosão de Dylan. 1. Stress acumulado. Estudos mostram que, ao fim de 3 semanas de confinamento televisivo, os níveis de irritabilidade podem aumentar até 80%. 2. Sensação de injustiça. Quer seja real ou não, a percepção de punição injusta é um dos maiores gatilhos emocionais num ambiente controlado. 3. Efeito espelho entre colegas. Quando dois concorrentes partilham frustrações, ambos amplificam a irritação um do outro, exatamente o que vimos em Dylan e Bruno. 4. Pressão do público. Eles sabem que tudo o que fazem está a ser comentado, julgado e analisado lá fora. Isso pesa. 5. Falta de espaço físico e emocional.
É impossível ir respirar fundo quando não tens um único canto privado. Dedo para a direita acreditam que estes fatores justificam a explosão ou acham que ele passou dos limites. 6. Reação dos outros concorrentes. As reações foram muito distintas, e cada uma revela bastante sobre o jogo. Uns tiveram medo de que houvesse agressão física. Outros acharam que foi teatral e que Dylan exagerou para receber atenção. Alguns sentiram pena, dizendo que ele já estava claramente no limite emocional. Outros aproveitaram para criticar, sugerindo que devia ser sancionado novamente. Realidade pura. Num jogo onde todos querem sobreviver, o colapso emocional de um concorrente é sempre uma oportunidade e uma ameaça ao mesmo tempo. 7. As redes sociais reagiram em massa. Como sempre, o caos dentro da casa tornou-se combustível para a internet. No X, Twitter e Instagram surgiram milhares de comentários em poucas horas. Dylan está a perder o controlo. Completamente compreensível, a produção está a abusar. Bruno seguir o Dylan. Isto vai dar muito errado. Isto é histórico, nunca vi nada assim. E claro, os memes. Muitos memes. Engajamento altíssimo. Um crescimento típico de 300 a 500% em momentos de explosões emocionais dentro de reality shows. 8. E agora? O que pode acontecer? Aqui entram as previsões mais prováveis. 1. Conversa séria com a produção. Garantido, sem margem de dúvida. 2. Nova sanção. Muito possível. Pontapear mobília cai na categoria de comportamento agressivo. 3. Possível expulsão. Pouco provável, só se houver reincidência. 4. Autoabandono. Este é o ponto mais incerto. Num momento de raiva, tudo parece definitivo. Mas quando a emoção baixa, a maioria recua. 5. Racha entre Dylan e Bruno. Também possível. Às vezes, alianças criadas na tensão acabam por quebrar quando a poeira assenta. Dedo para a direita acham que eles deviam ser sancionados novamente. Ou compreenderam a explosão. 9. Conclusão: o que este episódio nos mostra? Este episódio é mais um lembrete da fragilidade emocional dentro da casa. Mostra como a pressão constante afeta todos. Pequenos anúncios podem desencadear explosões. E alianças entre concorrentes podem virar pactos de desespero. O pontapé na cadeira tornou-se símbolo de um colapso emocional que já era previsível. A tentativa de abandonar a casa mostra que a saturação atingiu o limite. Mas também levanta questões importantes. Até que ponto a produção gera bem estas tensões? E até que ponto os concorrentes têm responsabilidade sobre as próprias emoções? A temporada ganhou mais um momento marcante. E nós, cá fora, continuamos a assistir ao desenrolar desta novela imprevisível.